É sempre com muita alegria que nos colocamos à disposição da espiritualidade para sermos agora o porta-voz da prece que nos reúne todos juntos por uma convergência de sintonia, de conexão com esse espaço virtual do Lar Fabiano de Cristo. Nós temos a base, a referência do texto do livro de Jesus no Lar, espírito de Neio Lúcio, na psicografia do saudoso Francisco Cândido Xavier. A análise que nos cabe trata do auxílio mútuo no seu capítulo 16, que começa assim: diante dos companheiros, André leu o expressivo trecho de Isaías e falou, comovido, quanto às necessidades da salvação. Comentou Mateus os aspectos menos agradáveis do trabalho, e Felipe opinou que é sempre muito difícil atender à própria situação quando nos consagramos ao socorro dos outros. Jesus ouviu os apóstolos em silêncio, e quando as discussões em redor enfraqueceram-se, comentou muito simples. Em zona montanhosa, através da região deserta, caminhavam dois velhos amigos, ambos enfermos, cada qual a defender-se quanto possível contra os golpes do ar gelado, quando foram surpreendidos por uma criança semi-morta na estrada, ao sabor da ventania do inverno. Um deles fixou o singular achado e clamou, irritadiço: não perderei tempo, a hora exige cuidado para comigo mesmo. Sigamos à frente. O outro, porém, mais piedoso, considerou: amigo, talvez o pequenino é nosso irmão em humanidade. Não posso, disse o companheiro endurecido, sinto-me cansado e doente. Esse desconhecido seria um peso insuportável. Temos frio e tempestade. Precisamos ganhar a aldeia próxima sem perda de minutos. E avançou para diante em largas passadas. O viajor de bom sentimento, contudo, inclinou-se para o menino estendido, demorou-se alguns minutos, colocando-o paternalmente ao próprio peito, e, aconchegando-o ainda mais, marchou adiante, embora menos rápido. A chuva gelada caiu, metódica, pela noite adentro. Mas ele, sobraçando o valioso fardo depois de muito tempo, atingiu a hospedaria do povoado que buscava. Com enorme surpresa, porém, não encontrou aí o colega que o precedera. Somente no dia imediato, depois de minuciosa procura, foi o infeliz viajante encontrado sem vida num desvão do caminho alagado. Seguindo à pressa e a sós, com a ideia egoística de preservar-se, não resistiu à onda de frio que se fizera violenta e tombou encharcado, sem recursos com que pudesse fazer face ao congelamento. Enquanto o companheiro, recebendo em troca o suave calor da criança que sustentava junto ao próprio coração, superou os obstáculos da noite frígida, guardando-se indene de semelhante desastre. Descobrira a sublimidade do auxílio mútuo. Ajudando ao menino abandonado, ajudar a si mesmo. Avançando com sacrifício para ser útil a outrem, conseguira triunfar dos percalços da senda, alcançando as bênçãos da salvação recíproca. A história singela deixara os discípulos surpreendidos e sensibilizados. Terna admiração transparecia dos olhos úmidos das mulheres humildes que acompanhavam a reunião, ao passo que os homens se entreolhavam espantados. Foi então que Jesus, depois de curto silêncio, concluiu expressivamente: as mais eloquentes e exatas testemunhas de um homem perante o Pai Supremo são as suas próprias obras. Aqueles que amparamos constituem nosso sustentáculo. O coração que socorremos converter-se-á, agora ou mais tarde, em recurso a nosso favor. Ninguém duvide, um homem sozinho é simplesmente um adorno vivo da solidão, mas aquele que opera em benefício do próximo é credor do auxílio comum.
Ajudando, seremos ajudados. Dando, receberemos. Essa é a lei divina. Muito interessante a abordagem feita pela palestra do Mestre Jesus ao narrar a história dos dois anciões que estavam à mercê do tempo, do frio, das tempestades, da situação em que se encontravam, e tendo no caminho encontrado alguém, no caso o menino, semi-acordado, semi-morto, que ali se encontrava, sopesaram as vantagens e desvantagens de acolhê-lo para levá-lo consigo, sabendo que era quase final de um dia e que a noite estava à espreita e que precisavam ainda vencer razoável trecho de estrada para chegar à hospedaria em que precisavam chegar. Na verdade, um deles, muito mais prático, acabou optando por ir somente com as suas próprias condições, sem ajudar, sem estender a mão àquele pequeno ser humano que ali estava diante da necessidade de ser conduzido por outro. Mas teve um deles que, sensibilizado em humanidade com essa situação, se propôs a ou chegá-lo no colo, no seu próprio peito, e levá-lo consigo, embora, como de fato acontece, ele tenha chegado muito posterior ao local a que se dirigia. E nós ficamos pensando como é importante a gente considerar essa condição do ser humano de prestar ajuda um ao outro, porque isso faz parte da lei divina. Quando Jesus disse que ajudando nós somos ajudados, quando dando é que nós receberemos, porque isso é decorrência da lei natural, está a nos salientar que nenhum de nós está só e não devemos realmente nos encontrarmos sós, a não ser em pequenos momentos de recolhimento em que isso se faça necessário, também no sentido de propriamente valorizar o contato humano, esse contato que nos contagia uns aos outros, onde nós crescemos porque nos interagimos uns com os outros, né? Nós crescemos, progredimos porque interagimos uns com os outros nessa grande relação humana que Deus nos propôs, e nesse sentido nós acabamos sendo um pouco espelho de cada um para o outro. Mas a ideia que se quer colocar aqui é que Jesus próprio afirmava: um homem só é adorno da solidão, mas quando ele se faz junto aos outros, ele tem a oportunidade desse desenvolvimento que nós referimos. E nesses atritos, nos embates, nas relações mais próximas, da identificação de propósito, no crescimento mútuo, é que nós vamos nos auxiliando, nos ajudando, porque um complementa aquilo que faz falta na outra pessoa. Esta é a necessidade da lei de sociedade, de estarmos juntos e propriamente também de resgatarmos as nossas diferenças, as nossas dívidas morais de outrora. Então, fica esse registro que nos parece assim, muito oportuno numa época que nós vivemos de tanta solidão, de tanta solitude, de caminhos que nos isolam da vida comum, e que nós nos perguntamos muitas vezes, assim, ao somar do tempo, o que estamos fazendo aqui no mundo, qual é o propósito que ainda temos, quando na maioria das vezes nossos entes queridos já se foram, os amigos, boa parte deles também, e nós nos questionamos sobre essa individualidade, essa situação em que nós desejaríamos que não ocorresse, porque nos infelicita a alma. Nós pensamos nisso a esse respeito também, pensamos na necessidade do convívio, da harmonização que nos propomos, e que isso deve ser a pedra de toque do nosso proceder, dentro de uma ética, do sentimento verdadeiro de cristão, na realização dessa fraternidade tão almejada, essa fraternidade universal. E parabéns para aquele senhor que, no caso, acolheu o menino com deficiência, foi indo pelo seu caminho com a sua dificuldade, retardando o passo com o peso daquele outro corpo, mas que ele, na verdade, transferia calor humano para ele, e assim era devolvido ao menino, que chegou com ele na hospedaria e chegaram são e salvos, quando o outro, que resolveu partir porque tinha que cuidar somente de si, acabou perecendo frente à grande tempestade que se fez naquela ocorrência.
Então nós agradecemos a Deus a oportunidade que nos é dada dessa pequena reflexão, mas muito valiosa para os nossos corações, para os nossos espíritos, na medida que nos eleva e nos faz querer ser melhores do que somos, para amanhã sermos melhores do que hoje. E é nesse sentido que o nosso progresso vai sendo realizado na face da terra. Bendito seja aquele que é caridoso. E nós falávamos de tempos de hostilidade, de individualidade, mas também estamos na fase do Natal e é importante então nos contagiarmos com essa confraternização humana tão bonita e que caracteriza tão bem o mês de dezembro. Nós desejamos um bom Natal, um bom feliz Ano Novo, boas festas a todos, com a ideia de que juntos nós iremos vencer, juntos somos mais fortes, como se fosse um feixe de varas, né? Uma vara por si só muito fraca, o junco, como nós pensamos também, mas quando a gente coloca ele enfeixado, ele, no somatório das individualidades, se torna mais forte, mais resistente. E nós precisamos realmente de muita resiliência, muita resistência para o enfrentamento das nossas dificuldades. Que a paz esteja com todos, esse é o nosso desejo, e que assim seja.